Vamos lá para o segundo vídeo e o tema da vez é tipos de simulação aplicadas à gestão empresarial. Nós vimos na aula passada tipos de simulações, né, usadas de modo geral. Aqui é um outro autor que eu estou utilizando, ele trouxe novamente esse tema de simulações de processos operacionais. Alguns nomes mudaram um pouquinho, mas a ideia é a mesma, ele acrescentou só mais alguns. Então, o primeiro tipo que esse autor colocou é simulações de processos operacionais. Então, a simulação relacionada aos processos operacionais. Como a gente viu na aula passada, né, trata-se da parte interna, né, da empresa, as linhas de produção, as rotinas do dia a dia, fluxo logístico, o atendimento a cliente, né? Esse é o primeiro tipo de simulações. Eu vou passar mais rapidamente aqui, como a gente já tratou isso na aula passada. Segundo tipo de simulação é simulações estratégicas, simulação estratégica. Então, como a gente conversou, você vai ter que tomar decisões para um resultado futuro, e aí isso trata-se de planejar, né? Quais são as minhas metas, meus objetivos, né, para as próximas rodadas, e aí vou fazer então o meu planejamento, tanto a médio prazo quanto a longo prazo, vendo a empresa como um todo, né? Eu vou pensar possibilidades para essa empresa, né? Então, quais são os papéis que os gestores têm que tomar, né? Quais as decisões são relacionadas a alguns objetivos, por exemplo, o objetivo de expansão, o objetivo de inovação, quais são as precificações ou as parcerias que eu devo fazer para que eu consiga melhorar os meus resultados, ok? Vamos para o próximo tipo de simulação, são as simulações financeiras. Então, você vai utilizar essa modelo de simulação para analisar dados contábeis, né, e projeções, né? Então, por exemplo, vai testar possibilidade de investimento, vou investir em novos negócios, vou alavancar, vou investir no meu próprio negócio, fazer crescer, vou aumentar minha rentabilidade, qual a rentabilidade que eu estou tendo, o que eu gostaria de ter, e trabalhar alguns conceitos como ROI, né, retorno operacional sobre o investimento, esse DITDA, trata-se do meu resultado, como se fosse um lucro bruto, mas não é exatamente lucro bruto, mas é qual o resultado que eu tenho antes dos impostos, das taxas, da parte toda de amortizações, né? Ver o valor presente líquido, como é que eu avalio quanto vale a minha empresa no momento, né? Ou no momento futuro, ter fluxo de caixa, como é que funciona. Então, analisar algumas ferramentas contábeis e financeiras. Outro tipo de simulação são simulações gamificadas, né? Gamificadas, ou seja, é um jogo, né? Trata-se de um jogo. Então é o que a gente vai experimentar e esse simulador que até eu já mostrei para vocês vão ser tratados várias equipes e essas equipes vão estar vão estar competindo entre si. Então essa é a ideia, né? Então você vai reagir ao mercado, vai tomar decisões e vai comparar os seus resultados com os resultados dos seus competidores, né? Outro tipo de simulação, simulador, né? Simulação com dados reais e dinâmicos. Então, você vai receber essas informações através de painéis, né? São esses programas, esse Power BI, por exemplo, o Excel, ou ferramenta de Business Intelligence, onde você recebe plataformas com essas informações, plataformas que vocês vão visualizar, né, essas informações de uma maneira bem interessante, bem visual mesmo, né? A partir então dessas ferramentas, vão experimentar essas ferramentas na tomada de decisão, né? Vão analisar os seus indicadores a partir dessas ferramentas, ok? E aqui a gente segue então para etapas da simulação empresarial. Essa é a parte mais interessante, mais importante para nós aqui nesse momento. Vamos ver quais são as etapas de uma simulação. Primeira, simulação, ela tem uma primeira etapa, que é a etapa de planejamento, né, o planejamento inicial, onde você vai analisar os primeiros dados, as primeiras informações e vai definir as suas metas, né? Ou seja, quanto eu quero vender, qual é o faturamento que eu gostaria de ter, qual o lucro que eu vou ter em função dos recursos que eu tenho disponíveis para poder produzir e vender esses meu produto, né? Qual o cenário que eu tenho
para poder tomar as minhas decisões. Analisando essas informações, eu passo pela primeira etapa, né? Que é a definição, o planejamento inicial. Definir metas, definir estratégias, como é que eu vou conquistar mercado? Eu vou diminuir meu preço, vou aumentar meu preço, vou conquistar novas regiões, vou colocar meu produto em regiões diferentes, vou todos na mesma região, né? Qual vou qual a minha parte de estratégia de marketing, quantas inserções de mídia eu vou colocar, né? Então, a partir daí eu defino, então, o meu planejamento, o meu objetivo e as minhas estratégias. A segunda etapa é fazer a execução da simulação. Então, eu vou registrar as decisões que eu tomei, né? As escolhas que eu fiz no programa, né? Nas planilhas que eu tenho para poder alimentar os meus dados. Então, a segunda etapa é executar, né? Colocar as minhas decisões para valer, né? Vou lançar as minhas decisões. A partir daí, o simulador vai receber essas informações de todas as equipes, vai fazer esse monitoramento, vai dar o resultado, né, dessa simulação, e a partir daí vocês vão monitorar os seus resultados. Quais as consequências das decisões que eu tomei, que resultados eu obtive, né? Quais são os indicadores onde eu melhorei, onde eu piorei, qual foi o meu desempenho, e a partir daí eu vou fazer novamente novas decisões e vou alimentar novamente o sistema. E aqui eu vou fazer várias rodadas, né? Nós teremos várias rodadas, né, para cada grupo de decisões que eu tomo, né? Ao final de um certo número de etapas, a gente vai fazer, então, um feedback e ajustes. Vou rever, que é a quarta etapa aqui da simulação, né? Vou rever as minhas estratégias. A partir dessa revisão, eu vou redirecionar as minhas metas e as minhas estratégias. A partir daí, tomo um novo ciclo de tomadas de decisão e monitoramento. E ao final do jogo, eu tenho o resultado final. Então, a apresentação dos resultados. Então, tem um relatório ou exposições dos aprendizados e impactos das decisões. Então, ao final do jogo, cada equipe vai analisar quais as decisões deram certo, quais decisões deram errado, o que eu posso aprender com essas decisões e, em função disso, crescer ou gerar competência, né, de gestão, né, de tomada de decisão, de análise de dados, ok? E a partir daí também da interação entre a equipe, tem a ver exatamente com os objetivos, né, da simulação, que a gente viu acima, né? Desenvolver uma série de competências, ok? E aí a gente para esse segundo vídeo e vamos para o terceiro. Vai ser muito interessante. Exatamente. A gente vai jogar esse jogo em aula. Vamos voltar aqui. Finalizando então esse vídeo, vamos fechando aqui e preparando para o terceiro vídeo.